Em nome do Senhor Jesus, nós vamos finalizar a nossa semana de oração com o tema Conhecendo Deus Eterno. E conosco está o irmão Vangivaldo Freitas, ele que vai explanar essa mensagem tão maravilhosa. Irmão Vangivaldo, bom dia. Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, Bom dia, graça e paz. Amém, bom dia. Paz. É um privilégio poder estar participando desta semana de oração, em especial o último dia com um tema maravilhoso, pois já passamos aí por vários temas, né, estudado aí por alguns irmãos, e hoje nós temos mais um dentro desse tema geral que é Conhecendo Deus, e hoje Conhecendo Deus Eterno. Quero que os irmãos orem seus pensamentos, seus corações, para que Deus, o Espírito Santo, possa nos instruir nesta mensagem e que essa mensagem, na verdade, venha falar aos nossos corações e conforme nossas necessidades. A nossa mensagem de hoje, irmãos, ela começa contando um testemunho de um jovem que nasceu numa família nas ilhas do Pacífico, ali cercada por águas. E é um testemunho assim muito importante que eu gostaria de frisar alguns pontos, fazer um resumo, porque eu acho que é importante. A gente às vezes não tem ideia o quanto a inveja ela é prejudicial na vida de uma pessoa. E ali conta a história que naquela família, dois jovens que escolheram profissões diferentes. O mais velho escolheu a profissão de carpinteiro e o mais jovem a profissão de professor. E diz que era um sucesso naquela família, aqueles jovens abençoados, mas causou inveja por parte das pessoas daquela vila. De maneira que a inveja levou as pessoas a fazer um mal tão terrível àquela família, de forma que diz que o jovem mais moço chegou a ficar cego de um olho devido o quanto que foi terrível a inveja na vida daquelas pessoas. E mais tarde levou as pessoas da vila a queimar a casa daquela família, de forma que eles ficaram sem nada e foram dispersos dali. E o jovem, a partir dali, o mais moço, diz que um espírito mau, demoníaco, começou então a segui-lo e atormentá-lo dia e noite, e isso por anos. E o jovem foi levado então a clamar a Deus, não sei, não conta qual era o conhecimento dele nem a religião, mas levou ele a clamar a Deus por libertação daquele espírito. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui, porque eu tenho visto muitos pedidos de orações, inclusive ontem mesmo eu vi uma irmã pedindo aí por uma outra que está ouvindo vozes. Me parece, se eu não me engano, é Madalena, parece que o nome da mulher que está ouvindo vozes. Então, isso não é uma coisa estranha, isso é real, e nós podemos ver nessa história. Isso pode acontecer, sim, porque o inimigo ele existe e ele está aí para perturbar a vida das pessoas no que ele puder. Então, aquele jovem diz que ele via aquele espírito em forma de um homem, por onde ele ia, aquele espírito imundo estava acompanhando ele. De forma que ele conheceu um adventista, o ancião da igreja na sua cidade, e o adventista levou ele para a igreja e passou a estudar, de forma que ele foi batizado e durante 5 anos frequentou a igreja adventista. Só que ele diz que mesmo na igreja, às vezes ele estava
fazendo as atividades ali na igreja, nos seus trabalhos, quando ele olhava para o fundo da igreja, lá estava aquele ser estranho, satânico, sentado no último banco da igreja e observando o que ele estava fazendo. E eu gostaria só que a minha esposa está ao meu lado e ela vai me ajudar aqui lendo alguns trechos da revista, só para comprovar o que, na verdade, o inimigo, ele, até mesmo na igreja, é claro que entre parênteses, né, a igreja adventista. E eu estou colocando entre parênteses porque eu vou explicar esse detalhe mais logo. E a minha esposa vai ler um trechozinho só para comprovar o que eu estou dizendo para os irmãos. Contudo, numa investida que só poderia ser atribuída... Irmã Miriam, a senhora tem que ficar distante do irmão, senão dá microfonia. Contudo, numa investida que só poderia ser atribuída à fúria e à inimizade, profundamente enraizadas em relação a esse desenvolvimento, o espírito demoníaco redobrou seus ataques contra o jovem, e agora também passou a investir contra a família dele. Isso persistiu apesar de ele ser membro da igreja por 5 anos, e até mesmo ter se tornado diácono. Sua situação era tão terrível que o demônio às vezes ficava sentado no último banco da igreja, observando cada movimento e atitude dele enquanto atuava lá na frente. Então, irmãos, isso prova de que o inimigo, ele também entra na igreja. Se alguém talvez pense que estando na igreja está livre dessa presença, às vezes a gente pode estar enganado. Como eu falei, eu coloquei um entre parênteses, né, na igreja adventista, porque a experiência do jovem conta o seguinte, que a partir dali ele ficou sabendo que próximo da sua casa, apenas 5 minutos a pés, tinha uma outra igreja, apesar de que os costumes daquela igreja eram um pouco diferentes, mas que também professava as crenças que ele já acreditava, e que ele resolveu fazer uma visita àquela igreja em um certo dia. Só que diz o relato que quando ele resolveu fazer a visita àquela igreja, os ataques do inimigo redobrou. Então ele diz que no 6º dia da semana, o dia de preparação, foi um dos piores dias da sua vida. E no sábado, então, ele se dirige à igreja para fazer esta visita. Ele diz que o caminho que durava ali 5 minutos apenas, parece que foi uma eternidade para ele poder alcançar os portões daquela igreja. Até que com a sua visão comprometida, porque ele tinha já perdido um olho, ele conseguiu avistar os portões, ou o portão principal da igreja, a qual ele ia fazer essa visita. Ele entrou no portão da igreja, eu queria destacar isso aqui para os irmãos entenderem o quanto é importante hoje nós pertencer a esta igreja que nós congregamos. Então, ele diz que quando avistou o portão principal da igreja, que ele entrou, dirigiu a porta da igreja, avistou ali a escola sabatina em andamento, também a classe separada dos jovens e crianças. Só que quando ele se dirigiu à porta da igreja, ele ouviu uma voz por trás dele. Ele disse que era uma voz assim um pouco familiar, ou seja, uma voz que ele já conhecia, mas que falou palavras, palavras frias e que emitia trevas ao coração. E ele então se vira para ver quem falava com ele. E eu gostaria que a minha esposa, mais uma vez, lesse esse trechinho, só para os irmãos comprovar, mais uma vez, o quanto é importante a frequência, a congregação ou fazer parte desta igreja.
Um sentimento estranho, desconhecido, de liberdade, logo lhe inundou o coração quando viu o caminho que levava à porta aberta da igreja e a classe da lição da escola sabatina acontecendo. A visão das crianças e dos jovens em classes separadas e os hinos conhecidos deram a esse sábado uma experiência diferente. Enquanto ele caminhava, uma voz terrivelmente familiar pronunciou seu nome. Ao ouvir as palavras tão frias quanto um coração ausente do amor de Cristo e tão sinistra quanto um ser assassino, o jovem se voltou para a direção de onde vinha a voz. Era aquele mesmo ser sinistro. Suas palavras eram frias, mas simples, parado do lado de fora da porta como um cão contido, mas com os olhos escuros que lançavam trevas penetrantes no coração do jovem. O espírito maligno disse: esta é a igreja verdadeira. Vou sair daqui, e se você abandonar esta igreja, eu o encontrarei de novo. Os irmãos notar, às vezes eu fico assim meditando, irmãos, por que pessoas que frequentam esta igreja, às vezes ouve vozes ou vê coisas parecidas como essas, igual a gente tem notado ultimamente, que isso tem sido assim uma proporção muito grande de pessoas que estão passando por assim, casos como esse na nossa igreja. Eu fico me perguntando por quê. Essa igreja é a mesma daquela época, a qual esse jovem foi fazer essa visita, e que o inimigo ali, aquele ser estranho, disse: olha, eu vou sair, e se você abandonar essa igreja, porque essa igreja é a igreja verdadeira, eu vou te encontrar novamente. Isso nos dá assim, uma certa segurança, um certo conforto de fazer parte desta igreja, irmãos. Porque é a igreja verdadeira, a igreja que guarda os mandamentos de Deus, a igreja que luta para viver o testemunho do Espírito de profecia. Esta é a igreja que nós precisamos acreditar que realmente é a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Por isso, se tem alguém que está nos ouvindo aqui, que está com pensamentos de abandonar, cuidado, deve ter muito cuidado, porque pode ser que numa dessas saídas, o inimigo possa lhe encontrar por aí, por onde você estiver. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Mas, afinal de contas, o que essa história traz dentro deste conceito ou deste assunto que nós estamos estudando com respeito ao conhecimento do Deus eterno, que é o tema do nosso estudo de hoje. Qual foi a conclusão do jovem, afinal de contas? Daquele dia em diante, decidiu deixar sua congregação anterior e ingressar no movimento de reforma. Mesmo após voltar para casa, depois dos cultos de conclusão do sábado, não havia mais sinal do espírito demoníaco. Após tantos anos, ele conseguiu desfrutar do sono mais revigorante, livre do assédio sobrenatural. Depois de estudar mais a Bíblia, familiarizando-se com as crenças fundamentais da igreja, ele foi batizado e agora é diácono no templo local, no movimento de reforma, onde assiste. Ele conta que essa experiência de vida o levou a apreciar um pouco mais o amor e a providência de Deus e a conhecê-lo melhor. Levou a ver como só através de uma relação mais próxima com Cristo e de uma entrega à providência divina é que se pode vencer. Além disso, é somente por meio de Cristo que alguém pode ter vida, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. Ele crê que tudo isso está incorporado no versículo específico. Então, a conclusão daquele jovem, ou seja, depois dele ter sido batizado, fazer parte do hall de membro desta igreja na qual nós pertencemos, ele concluiu que nós só podemos vencer os ataques do maligno se nós permanecermos firmes e buscarmos o conhecimento do Deus eterno em Cristo Jesus. Isso é importante a gente entender essa questão. Nós, às vezes, temos lutas, irmãos, temos batalhas não vencidas, porque ainda não fomos a Jesus para que Ele possa
vencer por nós, porque, na verdade, nós não temos condições de vencer sozinhos. Mas o jovem diz que, a partir daí, então, ele, por causa dessa experiência vivida e uma vitória ganha, ele passou, então, agora a ter mais uma intimidade com Deus através de Cristo Jesus e da sua palavra. E, às vezes, é o que está faltando em nós também, irmãos. Às vezes, isso está faltando em nós. Essa intimidade com Deus, tirar tempo para as orações, que é o que nós temos visto aí durante esta semana, que a oração é uma das chaves principais para que a gente possa continuar no crescimento espiritual, continuar firme neste caminho. Se nós não orarmos, infelizmente, estamos sujeitos às provações, claro, isso vem sempre, mas sujeito a cair a qualquer momento. Agora, queridos irmãos, conhecer. O que significa, na verdade, o conhecer? Nós vamos estudar um pouco sobre este conceito, o que significa, na verdade, a palavra conhecer. A palavra conhecer é usada numa linha de pensamento ou frase com o intuito de demonstrar ou expressar a noção de que existe uma certa ideia ou verdade que é altamente aplicável a uma situação específica. Nós podemos voltar um pouquinho no verso que a irmã Alexandra leu para a introdução, é o mesmo verso também que o jovem, ele, a partir dessa experiência, começou, então, a meditar mais nas palavras desse verso, que nós também podemos meditar, o qual está descrito no livro de João, capítulo 3, o verso 17, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a partir, meus queridos, deste verso, e todo o nosso estudo ele está em torno deste versículo, que na verdade é muito profundo, porque aqui nós podemos entender que Jesus Cristo quer que nós saibamos alguma coisa. E a vida eterna é esta. Então, cabe aqui uma pergunta. O que Jesus quer, na verdade, que nós conhecemos? O versículo, ele resume dizendo o seguinte: Jesus quer que nós conhecemos a Deus e conheçamos a Jesus. E qual é a conclusão ou resultado deste conhecimento? O resultado é a vida eterna. Isso está muito claro. Para nós entender, então, queridos, o conceito desta palavra conhecimento, às vezes conhecimento, nós podemos buscar conhecimento por alguma coisa que nós estamos querendo nos aprofundar ou nos livrar de algo, como, por exemplo, trouxe um exemplo aqui nesta lição com respeito de uma pessoa, uma mulher, uma cozinheira, né? Uma dona de casa que quer se livrar da cebola, né? Do chorar através da cebola nos olhos quando está picando a cebola. Então, às vezes essa dona de casa vai atrás desse conhecimento. O que eu posso fazer para me livrar de chorar quando eu estiver cortando cebola? É claro, ela tem um ponto específico para ir atrás do conhecimento, ela tem um motivo para conhecer mais sobre este assunto. Inclusive, eu fui pesquisar sobre cortar cebola sem chorar. É algo assim simples, mas muito importante. E eu queria até deixar essa dica aqui para as irmãs. Diz que se as irmãs não quiserem chorar quando estiver cortando cebola, é só procurar fazer isso em um ambiente aberto, de maneira que aquele gás que é emitido pela cebola, ele possa ser evaporado,
para outra direção, ou então colocar um ventilador quando estiver cortando a cebola. Isso é buscar conhecimento, viu, irmãos? Então, é isso aí. Então, queridos irmãos, continuando aqui no nosso conhecimento, conhecendo o Deus eterno, nós, para conhecer uma pessoa, ou seja, quando a gente diz assim, eu conheço alguém, a gente precisa, na verdade, ter um relacionamento mais de perto com essa pessoa. E conhecer algo sobre o caráter dessa pessoa, ou quando não é assim, simplesmente a gente diz, eu vejo essa pessoa, mas, na verdade, eu não o conheço. Porque quando digo eu conheço, é porque, na verdade, tem uma vivência, tem um convívio com essa pessoa e conhece algo sobre ela. Eu gostaria só que a minha esposa estudasse mais um pouquinho com respeito a este assunto. Quando conhecemos alguém, espera-se que estejamos familiarizados com o máximo possível de informações sobre essa pessoa, além dos fatos corriqueiros. Por exemplo, quais as preferências dela, sua opinião quanto a questões específicas, suas irritações e seu temperamento. Essencialmente, espera-se que estejamos mais familiarizados com os problemas do coração dessa pessoa, em comparação com o conhecimento superficial que outros possam ter sobre ela. São tantos os erros e equívocos que envolvem o entendimento correto de Deus e de quem Ele é, que muitos se desviaram por causa disso. No entanto, desconsiderando a enxurrada de erros a respeito desse conhecimento essencial, a Bíblia nos fornece uma visão clara e definitiva sobre esse assunto, sem ambiguidades. Desse modo, que conhecimento a palavra de Deus pode nos revelar sobre os aspectos pessoais de Deus? Uma das primeiras declarações bíblicas esclarece que esse aspecto vem da própria boca de Deus, em Êxodo 34. Bem, nesse assunto, meus queridos, neste relato, nós temos aí algo importante. Moisés pediu para ver Deus, queria ver a glória de Deus. E Deus o permitiu, colocou Moisés na fenda de uma rocha e cobriu o seu rosto com a sua mão enquanto Deus passava. E diz que Moisés pôde ver Deus pelas costas, o relato nos afirma isso. E isso é importante porque nós podemos ver o que a Bíblia fala com respeito ao caráter de Deus. Como é Deus? Podemos conhecer Deus mais de perto, conhecer o caráter de Deus através da sua palavra? Sim, aqui nesse relato bíblico, nós podemos conhecer um pouco mais de Deus se nós assim o pesquisarmos. E o que é mais importante, irmãos, nessa história, é porque quando fala Deus colocou Moisés sobre a fenda da rocha, nós entendemos pela Bíblia que a rocha simboliza Jesus. A rocha é Jesus. Isso nos dá o entendimento de que para conhecer Deus é necessário que seja por intermédio de Jesus. Podemos ver que Moisés foi colocado sobre a rocha e a rocha revelou quem é Deus, quem é o Pai. Isso é importante. Então, somente por intermédio de Jesus, o próprio Jesus diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente por intermédio de Jesus é possível nós conhecer o caráter de Deus. Afinal de contas, Jesus veio a este mundo para revelar o caráter de Deus a nós. E isso nós vimos no estudo de ontem aí pelo nosso irmão. E é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus através de Jesus.
Continuando ainda no nosso estudo, já caminhando aqui para os finais, como nós poderemos conhecer Deus? É isso que nós vamos ver um pouquinho da leitura aqui da nossa revista. Quando iremos conhecer Deus, na verdade? O Espírito de profecia nos diz: foi quando Moisés estava escondido na fenda da rocha que ele contemplou a glória de Deus. Quando nos escondermos na rocha fendida, é que Cristo nos cobrirá com sua própria mão traspassada, e ouviremos o que o Senhor diz a seus servos. Como fez com Moisés, Deus se revelará a nós como misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. De acordo com afirmações anteriores deste texto, desvendar esse conhecimento divino é algo que exigiria, de fato, uma eternidade. No entanto, Deus, em sua misericórdia, nos fornece em sua palavra aquilo de que precisamos agora para a nossa salvação. Ele nos diz claramente: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Irmãos, aqui nos dá o entendimento de que é possível, sim, nós conhecer o Deus eterno. Agora, quando é que a gente vai fazer isso? Estamos pesquisando, estamos buscando, como diz, estamos cavando a fundo esta mina da sua palavra para que a gente possa, na verdade, conhecer a Deus? E isso só é possível através de Jesus Cristo. Jesus disse, tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, precisamos, se na verdade nós ainda não temos esse desejo de conhecimento, vamos procurar e buscar através de Jesus. Na palavra de Deus, tem uma história, um testemunho, inclusive vivido por Jesus, da mulher adúltera. É uma história muito conhecida, mas que nos dá assim, uma experiência importante para nós dentro desse assunto. Que Jesus estava sentado ali em certo lugar, e então os judeus, fariseus, sacerdotes, vamos dizer assim, até chegaram ali com aquela mulher e disseram: esta mulher foi apanhada em adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve morrer. E tu o que diz? Claro que era uma cilada, e diz que Jesus permaneceu em silêncio, simplesmente baixou a cabeça e começou a escrever, e eles, não satisfeitos com a decisão de Jesus, diz que eles insistiram, então, perguntando. E Jesus ergueu a cabeça e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar pedras contra ela. E Jesus baixou novamente e continuou a escrever. De maneira que, quando Jesus ergueu a cabeça novamente, disse que não estava mais ninguém, somente a mulher. E ele perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não há ninguém. E ele disse: eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Queridos, esse relato nos dá assim, um conforto, nos dá uma força, porque nós entendemos ou conhecemos pela palavra de Deus que no princípio da criação, ou quando Adão e Eva caíram em pecado, houve ali uma sentença. Deus falou com a serpente que ela te ferirá
a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, se falando da semente da mulher. Então, ali foi uma promessa feita, e a promessa de Deus, ela se cumpriu justamente na vida daquela mulher, representando toda a humanidade. Nós não somos diferentes, queridos e amados irmãos. Nós não somos diferentes daquela mulher. Às vezes olhamos para aquela mulher com um olhar assim meio estranho, né, uma adúltera e tal, mas era uma pecadora que desejava ser remida pelo sangue de Jesus também, assim como nós somos pecadores, remidos pelo sangue de Jesus. Então, aquela mulher, aquela história vivida ali com Jesus, representa, na verdade, a história da humanidade. E de misericórdia, do amor de Jesus por nós, por toda a raça humana. E de que existe ainda esperança para nós. Simplesmente ir a Jesus. Às vezes alguém está querendo nos condenar. Mas Jesus diz, eu não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Queridos irmãos, tenha certeza absoluta. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi em prol de toda a raça humana. Se uma pessoa somente, e eu meditando nesse assunto sobre justamente Adão e Eva, e a gente chega a imaginar que Adão pecou, diz a Bíblia que ele não foi enganado, ele pecou sabendo, e a gente às vezes quer condenar Adão por causa disso. Mas e eu fico pensando, a Bíblia nos diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu fico pensando, porque às vezes nós pensamos assim, se Adão não tivesse comido do fruto, o que teria acontecido com Eva? E a gente entende que Jesus teria vindo morrer por Eva da mesma forma que veio morrer pela raça humana caída. Diz que se fosse um único pecador, Jesus teria vindo morrer por ele. Então, Jesus teria vindo morrer por Eva, sim. E aí, olhando para Adão agora, eu imagino que Adão resolveu, talvez, morrer junto com a sua esposa. Isso era fraqueza ou isso é amor? Eu penso que era amor. Que Adão amou muito a sua esposa a ponto de, talvez, sofrer as consequências junto com ela. Isso que às vezes a gente não está disposto. Por isso, às vezes existem separações, como a irmã acabou de falar aí agora há pouco, né? Bem, queridos e amados irmãos, a história da escritura no chão, aquilo que Jesus escreveu, nós não sabemos o que foi. Mas, se permanecermos firmes na eternidade, vamos saber, então, o que Jesus escreveu ali. Vamos ficar com essa curiosidade e, quando nós chegarmos lá, vamos perguntar a ele, então. Então, amados irmãos, já concluindo aqui o nosso relato, nós vamos meditar um pouco sobre a vida eterna, já para nós concluirmos. No sentido direto, a mulher condenada de João 8 representa toda a humanidade, acusada de pecado pelo diabo. Merecemos com razão sofrer a condenação do mal, a morte. Contudo, mesmo assim, Deus criou um caminho. É somente ao obter conhecimento de seu plano de redenção que alguém pode escolher entre aceitar e ser salvo, ou rejeitar e finalmente se perder. É uma questão de escolha. Eu fiz questão de grifar esse ponto, porque é uma questão de escolha. Às vezes a gente está sofrendo sem esperança, mas está escolhendo esse caminho, está escolhendo o caminho da perdição, o caminho do mundo, que leva à perdição, mas é uma questão de escolha. Eu escolho a vida ou escolho a morte, disse Moisés para os israelitas, palavra de Deus. Então, se escolhermos a vida, escolhemos o caminho certo,
escolhemos o caminho da vida eterna, mas é uma questão de escolha. Deus nos deixou com livre arbítrio para escolher. Então, é um apelo que nós podemos estar fazendo a todos aqui nesta manhã. Vamos escolher seguir a Jesus. Vamos escolher conhecer a Deus. Vamos escolher conhecer mais sobre a vida eterna e o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Nós vamos, então, concluir, lendo aqui só um pequeno relato nesta lição para a conclusão do nosso estudo de hoje. Sim. Percebemos que devemos entender e saber que o Senhor, que exerce benignidade, julgamento e justiça, é eterno. Em vista disso, devemos ensinar o conhecimento de Deus e sua norma para nossos filhos. Enquanto lutamos em meio aos cuidados desta vida em busca de tempo para ensinar nossos filhos, precisamos buscar a orientação de Deus para que intervenha de maneira divina a fim de que possamos cumprir devidamente a tarefa. Ensinar o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é a vida eterna. Você está ensinando isso a seus filhos ou está ensinando a seguir o padrão do mundo? Você está se aprontando para o lar que Deus tem preparado? Ensine seus filhos a respeito da vida, morte e ressurreição do Salvador. Ensine-os a estudar a Bíblia. Ensine-os a formar um caráter que perdurará ao longo das eras eternas. Devemos orar como nunca para que Deus guarde e abençoe nossos filhos. Davi levou em conta a fidelidade do Senhor para todas as gerações e expôs isso em Salmo 105. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. E mais uma vez, o último livro da Bíblia, Apocalipse, nos lembra da eternidade de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o princípio e o fim, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por Jesus podemos ter a vida eterna. Ele morreu, o seu sangue limpou nossos pecados. E por meio desse dom podemos ter a vida eterna ao conhecê-lo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se a prata e o ouro tivessem sido suficientes para comprar a salvação humana, com que facilidade aquele que diz, minha é a prata e meu é o ouro, teria executado esse pagamento. Mas somente o precioso sangue do Filho de Deus é que poderia resgatar o transgressor. O plano da salvação foi empenhado em sacrifício. O apóstolo Paulo escreveu, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Cristo se entregou por nós, para nos redimir de toda iniquidade. Desse modo veio a bênção culminante da salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos, Amém. nós estamos ensinando o caminho da vida eterna aos nossos filhos? Estamos ensinando a outras pessoas? Só podemos passar alguma coisa para alguém se na verdade nós temos. Se nós não temos, não tem como a gente passar para outras pessoas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe para que possamos cavar profundamente o conhecimento da verdade, o conhecimento do Deus eterno. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Amém. Amém.